Essa não é uma história sobre liberdade ou sobre conceitos de certo e errado. É uma história sobre direitos. Afinal, a água no Presídio Central de Porto Alegre é para quem? Um quebra-cabeças difícil de ser montado. Há 10 anos, o Presídio Central de Porto Alegre foi considerada a pior penitenciária do Brasil pelo Conselho Interamericano de Direitos Humanos. E essa realidade não mudou. Atualmente, o Central abriga mais de 4.500 detentos, número quase 3 vezes maior do que a capacidade da penitenciária. A superlotação, somada a uma construção precária da década de 50, resulta em uma série de problemas que o transformam em um local impróprio para se viver. Para este advogado criminalista, o colapso do sistema carcerário é uma realidade em todo o país. Nós estamos com mais de 700 mil presos no Brasil, sendo que desses 40% são presos provisórios. Mas o colapso que eu me refiro não é nem tanto a questão de infraestrutura, e sim a questão do crime organizado. A situação é tão grave que eu tenho dito que as facções prisionais não precisam mais se preocupar com o recrutamento de novos membros. O Estado faz isso para elas. É um processo, portanto, de ampliação industrial, de reprodução industrial do crime. Água, materiais de higiene pessoal e locais próprios para dormir fazem parte da realidade de qualquer pessoa, mas não dos apenados do maior presídio da América Latina. No Central, os direitos básicos do ser humano costumam ser negligenciados. Eu costumo dizer que a superlotação carcerária ela é a mãe de todas as demais mazelas e violações que se encontra nesse contexto. Por quê? Porque a partir do momento em que um presídio que foi construído na década de 50, em 59, que foi inaugurado para ter celas individuais, com banheiro coletivo, né? A partir do momento em que eu vou inchando esse presídio, né? Eu vou tendo que quebrar as celas, né? E aonde cabiam 8, eu tenho 40, né? Galerias hoje que tem quase 500 pessoas, né? As condições básicas de saneamento são alarmantes. Os pátios para banho de sol e visita, onde os detentos recebem os familiares, são depósitos de esgoto a céu aberto. As fezes dos sanitários escorrem nos andares superiores pelas paredes. Estas são as conclusões do Multirão Carcerário, um movimento do Conselho Nacional de Justiça que tem como objetivo garantir os direitos fundamentais na área prisional. Segundo esta advogada, os relatos apresentados no documento do Multirão Carcerário mostram os detalhes. Então é uma iniciativa muito importante, porque através desses documentos a gente consegue ter uma ideia bastante clara da situação do sistema prisional e os juízes, as pessoas envolvidas nesse mutirão conseguem então ter um contato pessoal com o preso. Mas os problemas não são de responsabilidade exclusiva da casa prisional. Os detentos também agravam as condições estruturais das galerias. Existe uma dificuldade de manutenção no presídio central porque, segundo a direção da instituição, mesmo quando há reparo, o local é novamente quebrado pelos presos. Os fungos, o bolor e a umidade tomam todas as paredes. O relatório ainda ressalta que a questão hidrossanitária é caótica e precisa ser resolvida. O jornalista Renato Dornelles acompanhou a realidade do presídio em uma imersão que resultou no documentário central, O Poder das Facções no Maior Presídio do Brasil. O longa foi amplamente divulgado pela mídia e apresentou ao mundo de fora a realidade vivida pelos detentos. E foi acontecendo um descontrole, foi acontecendo um descontrole geral, né, tanto em termos da estrutura física, como outros aspectos, superlotação e também falta de controle sobre facções, e hoje é um problema muito difícil de ser resolvido. Mas o que o Estado e nenhuma facção foi capaz de resolver até agora é a qualidade da água consumida pelos presos, um bem básico que deveria ser garantido para todos. Ela fica exposta em caixas d'água precárias onde as pombas largam excrementos e outros animais, outros ratos, outros animais, essas chamadas pragas urbanas, né? Se utilizam dessa mesma água e que depois os presos consomem. Os relatos são confirmados por um ex-detento, que preferiu não ser identificado. Ele cumpriu pena por 5 anos no Central e garante que os problemas de água do presídio vão muito além da questão estrutural. A água lá é fria, é num cano grudado na parede, né, pra gente tomar banho. Mas isso não impede da gente tomar banho. Mas o lugar é péssimo,
é terrível, é imundo, é sujo, é cheio de doenças. Então, quer dizer, tudo isso, vamos dizer assim, que o foco principal é a água mesmo. Nós sabemos que 70% do nosso corpo é água, nós necessitamos de água. Quanto mais água, mais saúde do nosso corpo. Mais água limpa, não água suja, né? Presídio caindo, as paredes deterioradas e a diretoria não está nem um pouquinho preocupada com isso. A direção do Presídio Central de Porto Alegre não autorizou a entrada da equipe de reportagem para as gravações dentro da casa prisional. Segundo o diretor, o tenente-coronel Carlos Magno da Silva Vieira, o Presídio Central não é o local mais indicado para a abordagem do tema. É de conhecimento da instituição que existe um desperdício de água e que, apesar das manutenções, a precariedade estrutural e o comportamento dos apenados torna inviável que haja um controle sobre o consumo de água. A conta de água do presídio ultrapassa R$1 milhão por mês. Mesmo assim, a qualidade do que chega aos presos não corresponde a todo esse valor. E para Fernanda, a manutenção do sistema implicaria em gastos ainda maiores. Dívida que ele já possui com os órgãos responsáveis pelo fornecimento de água, da água é algo assim realmente assustador, justamente pela falta de infraestrutura. Então a rede de encanamentos é uma rede extremamente precarizada, que faz com que existam inúmeros vazamentos e que coloque em risco a própria estrutura, e ainda faz com que a água que chega, né, que deve ser utilizado para aquelas pessoas, né, para consumo, ela seja então algo impróprio. Então, se a gente não consegue sensibilizar as pessoas, né, em relação às condições dos presos, então que a gente mostre para essas pessoas que a manutenção dessa estrutura acaba saindo, né, muito cara para a sociedade. Quando eu entrei no Central, a impressão, o barulho que eu sentia lá nos pavilhões era de uma cachoeira, parecia uma cachoeira, né? Mas aquilo era o esgoto. Na medida que nós adotamos essa postura, essa incúria, esse desleixo, né, sustentado por esse discurso imbecil de que bandido bom é bandido morto, que os presos têm que sofrer, etc., as pessoas não se dão conta de que exatamente esse discurso é que amparou essa negligência toda, né, e que produziu essa geração vingativa, né, essa contratação de violência futura. Na verdade, foi isso que nós fizemos. Né? Então é o pior dos mundos, é uma realidade de violação sistemática dos direitos humanos e ao mesmo tempo de produção ampliada do crime. Se tu for pensar em colocar um animal dentro do presídio central, tu já pensaria que ele não teria condições de sobreviver naquele ambiente. E o Central abriga pessoas, né? Então as pessoas, elas vivem como se fossem animais, né?